Não estou começando de novo aqui, porque eu só tenho 15 minutos, como eu falei para os irmãos, né? Para os amigos, para as pessoas que estão me ouvindo nessa tarde. E o que aconteceu, irmão, a partir daí? A partir daquele dia, eu fiquei com aquela dúvida. Era uma pessoa, quem era essa pessoa que tinha subido lá, mas não tinha, irmão, de maneira nenhuma, o lugar que eu morava, meus irmãos sabem, ali na Iguará, graças a Deus, na época a gente estava bem, era um lugar bem seguro, era um sobrado bem legal mesmo, recuado, não tinha como entrar pelos fundos, e eu fiquei naquela dúvida por um tempo. E só depois que eu conversei, irmãos, com a minha amiga, então estou aqui, desculpa, eu nem falei, eu estou continuando o vídeo anterior, por causa do tempo, né? E só depois, irmãos, que eu conversei com a minha amiga, que ela me mostrou mais ou menos a foto. Ela falou assim, é dessa pessoa que você está falando, né? Eu falei, como você sabe? Ela falou, porque eu sei. Porque eu já fui de outra religião e eu sei o que você viu. Você viu o malandro, você viu o tranca-rua. Mas, irmã, a gente aceita Jesus, então a gente diz, não, nada me pega mais, eu estou na igreja e pronto, e acabou. E dali, irmãos, foi muito rápido para as coisas mudarem. Minha filha veio para o Piauí, né? Antes dela vir, teve um dia, eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Eu fiquei uns 3 meses em cima de uma cama. Eu só conseguia chegar até o portão da minha casa. Resultado, antes disso, onde eu trabalhava virou assim de ponta cabeça, né? O meu irmão Israel, se ele assistir agora, ele vai entender o que aconteceu, porque eu tenho certeza que nem ele entende, porque as pessoas ali gostavam de mim, o dono do mercado gostava de mim, e de repente as coisas mudaram assim, de repente. E eu fiquei naquela situação, né? Comecei a ficar doente e teve uma noite que eu achei que eu não ia acordar. E falei para minha irmã caçula que ela cuidasse da minha filha, que eu sabia que eu não ia passar. Então, irmã, assim, eu ia no médico fazer exame, eu não tinha doença nenhuma. Eu não tinha doença nenhuma, né? E começou a partir daquele dia que eu vi aquela figura, aquela figura em cima da casa, que depois eu descobri que realmente não era o dono da casa, não era ninguém de lá, não tinha como ninguém subir lá. E também ninguém ia aparecer num traje aquela hora da noite, né? Porque não tinha nem como. E só depois eu fui me dar conta de que aquele cidadão falou, eu vou mandar alguém, eu vou mandar alguma coisa, você não sabe quem sou eu. Os meus inimigos já morreram, hoje morreu mais um, então ele vivia naquela ameaça, e eu não falava porque os meus irmãos trabalhavam lá. Eu falei, eu vou falar, eles vão perder o emprego deles. Mas não era ameaça de arma, não, irmãos, era ameaça espiritual mesmo. E aí eu comecei a entrar na síndrome do pânico, comecei a entrar numa depressão terrível. Eu sei que foram dias difíceis. Eu vim na época aqui no Piauí para buscar minha filha, fui assaltada na Bahia, quase morri, clamei a Deus, Deus ainda teve misericórdia de mim, voltei com ela. Saí do serviço que, né, eu morava lá, no mesmo bairro, era um lugar bom para trabalhar, saí. Eu mandava currículo, irmão, as pessoas gostavam do meu currículo, me chamavam para ir, eu ia trabalhar, mas algo não dava certo. Só que eu não queria aceitar, irmão, eu não queria aceitar, dizer, não, eu sou crente, estou indo na igreja, não é isso não. Com certeza não está acontecendo nada disso comigo. Irmãos, eu estou falando isso com vocês. Eu estou falando isso para vocês. Não é para vocês se assustar, para pôr coisa na cabeça, para você ter medo. Eu estou contando um testemunho meu. Algo que aconteceu comigo, algo particular de Deus comigo. Que foi permissão de Deus, porque se eu estivesse, irmãos, firmado nessa palavra aqui, né? Usando as armaduras de Deus, crendo
como o Senhor nos disse que a nossa luta não é nem contra carne, nem contra sangue. Eu li esse versículo para você ver que existe coisas que, se nós não tivermos na presença de Deus, irmãos, se nós não tivermos firme, não adianta eu estar na igreja e não estar na presença de Deus, eu estar lá todo dia marcando presença, para que o pastor me veja. Claro que eu tenho que ir, é certo, você tem que ir para a igreja, você tem que adorar a Deus, né? Vai buscar Deus, vai aprender de Deus, edifica a sua vida, mas para com esse erro. Não tem nada a ver, tem a ver, irmãos, tem a ver, porque você está dando brecha para o inimigo, você está dando legalidade para ele entrar na sua vida. E não adianta desafiar o diabo sem você estar edificado na palavra de Deus, porque ele conhece a tua vida, meu querido. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos parar de apontar o outro. A irmãzinha é isso, a irmãzinha é aquilo. Esqueça, irmão, para com isso. A Bíblia diz que crente que fala do outro, nós não podemos falar do outro. Nós não podemos falar do nosso irmão, nós temos que orar pelo nosso irmão. Viu o teu irmão na luta, viu o teu irmão na prova, ore. Está na igreja, orando, falando em línguas, não quer dizer que você está... Irmãos, pelo amor de Deus, pare com isso. Vamos parar. Não, mas eu vou na igreja, eu falo em mistério. Irmãos, eu estou falando do que eu vivi. O Senhor, ele não está preocupado com isso, não. O Senhor disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estou falando de obedecer a Deus. Não é obedecer a rituais, a coisas que nós muitas das vezes queríamos. Não é obedecer a Deus, é obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Está na Bíblia quais são os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Eu estou todo dia na igreja, meu irmão está do lado do doente, passando necessidade. Ao invés de eu ajudar meu irmão, eu vou falar mal dele. Irmão, eu estou dando legalidade para o inimigo entrar na minha vida. Eu estou todo dia na igreja, mas eu não estou fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou. E o que o Senhor nos ordenou, irmãos, que está aqui, ó, eu tenho prazer de falar para você o que está aqui nessa palavra. Leia a palavra de Deus, usa ela como se fosse a bússola da tua vida. Fique firme na presença do Senhor. Se você não sabe ler, pede para alguém ler para você. Hoje tem várias maneiras de você ouvir a leitura da Bíblia. Irmão, vamos nos edificar na palavra de Deus. E dali, irmão, daquele tempo para cá, até que eu me levantei, eu passei muitas coisas. Eu saí daquele lugar. Quando eu vim para cá, aconteceu o assalto. Quando eu cheguei lá, a minha mãe já tinha mudado juntamente com meu esposo para uma outra casa, para um outro bairro bem diferente daquele que nós morávamos. E as coisas começaram a mudar e começaram a ficar diferentes para mim. E aí eu abri os meus olhos. Eu quero falar aqui, deixar bem claro que eu não estou falando de religião de ninguém. Eu amo meus irmãos católicos, meus irmãos de todas as religiões. Inclusive, eu ainda vou fazer um vídeo falando de por que eu não condeno os meus irmãos católicos, até porque eu não tenho direito de condenar ninguém, que esse direito é só de Deus. Mas muita gente aponta e condena. E nós não temos esse direito. E eu quero falar para vocês que essa experiência eu passei. Se Deus me deu uma visão ali, não sei, irmãos. Se Deus permitiu que eu visse ali, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vi aquele ser. Só que eu vou te falar uma coisa. Tem gente que diz, eu vi um homem feio, um homem de chifre, um homem assim, um homem assado. Eu vi um moço bonito, irmãos. Era um moço bonito. Por isso que eu desci para saber quem era. E eu fiquei muito tempo querendo descobrir quem era essa pessoa. Eu ainda vou ver ele aqui, porque, irmãos, eu morava na rua.
Eu morava no bairro, eu trabalhava naquele mercado, eu trabalhei 14 dias naquele mercado. Eu conhecia praticamente o bairro inteiro e de outros bairros. Só que eu nunca vi aquela pessoa. E eu não vi ninguém gritando, nem pulando, nem fazendo nada feio, não. Eu vi alguém sorrindo. Só não falava. E quando eu levantei para ir até a janela, eu vi uma força espiritual muito grande me empurrando. Mas nós não podemos entrar no fanatismo. Nós temos que ser fiel. Então não se escandalize com esse testemunho. Eu estou contando aqui uma parte do que eu passei. E vamos nos firmar na palavra, irmãos, a palavra de Deus, a palavra. A palavra é quem liberta, a palavra é quem orienta. Vamos buscar, irmãos, a presença de Deus para nossas vidas. Eu estou contando esse testemunho, irmão, porque muitas das vezes eu prometo para o Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou contar o meu testemunho. Aí o Senhor faz e eu esqueço. Se o Senhor fizer, eu vou contar o meu testemunho. O Senhor faz e eu esqueço. E essa semana o Senhor tem me incomodado, irmãos. Eu tenho sentido o desejo de falar. E por isso eu estou falando. Talvez alguém esteja precisando ouvir. Eu tenho certeza que pessoas que vão ver esse vídeo vão se identificar e vão saber do que eu estou falando. Passei momentos difíceis. Primeiro por não acreditar, ele me desafiou, disse que ia mandar essa figura. Eu, crente que porque eu estava indo para a igreja todo dia, porque eu estava indo para a vigília, participando na época de uma vigília que era no sábado, eu ia na vigília, mas continuava ali, né? Isso não tem nada a ver, isso, imagina, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, irmãos. Cuidado com esse nada a ver, porque isso está levando muita gente a perder a sua salvação. Vai para a palavra de Deus, ore. O Espírito Santo, irmãos, ele nos incomoda muitas das vezes. Eu até na hora das minhas vestes, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu me olho bem no espelho e eu falo, não, Senhor, não. Irmãos, porque muitas das vezes a gente está lá na casa de Deus, irmãos, de qualquer jeito. Eu lembro que a gente, quando vai para arrumar um emprego, dependendo do tamanho da sua saia, você não passa na entrevista, dependendo de como você está usando a maquiagem, se for muito, você não passa na entrevista, dependendo do seu brinco, se for grande demais, você não passa, né? Você vai, ela já te ensina, um brinquinho pequeno, bem delicado, se for pôr um batom que seja um clarinho, entendeu? A roupa tem que ser uma roupa bem comportada. Às vezes nós chegamos na presença de Deus, irmão, de qualquer jeito. Às vezes você chega na igreja, tem um irmãozinho ou irmão ou irmã do lado, não tem jeito, você acaba olhando, aquilo te desconcerta. Irmãos, tem a ver. Quando nós chegamos na casa de Deus, irmão, é para adorar a Deus. É para adorar a Deus. E quando eu chego na igreja, eu não gosto nem que falem comigo. Eu chego ali, eu quero adorar a Deus. Acabou. Cheguei, entrei, acabou. Terminou o culto, para casa. Entendeu? Aqui de casa eu ligo para os meus irmãos, para as minhas irmãs, eu converso. Irmãos, eu já vou desligar aqui para ir para a terceira parte. Então eu vou colocando o vídeo e vocês vão entendendo. Tá bom, meus irmãos? Por causa do tempo. Mas é isso, irmãos. Servir a Deus não é de qualquer jeito, não. Né? Eu pegar minha roupa que eu acho que tá bem, eu nem olho no espelho. Né? E eu chego na casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu ando aí de qualquer forma. Né? Às vezes, não servir a Deus, nós temos que perder, passar por besta, por qualquer coisa, para ganhar a nossa salvação.
Eu vou desligar, irmão, e vou continuar no próximo vídeo.